Muito boa noite, meu povo bonito! Sejam bem-vindos, galera, a mais um episódio. E hoje é o que, Gabriel? Fala pra Hoje o galera. nosso do Zero ao RX, né? Onde a gente discute aí as estratégias para vocês saírem do absoluto zero ao nível de um verdadeiro ou uma verdadeira RX na ginástica. É isso aí. O nosso tema de hoje, né, Filipão? Hoje é falar sobre. Não faça treino de força. Será? Será? E aí? O que vocês acham? A gente vem discutindo bastante, né, sobre essa questão de preparação física, Exato. desde o início das nossas lives, comentando bastante, né, sobre isso. E realmente, a parte do treino de força é algo fundamental, não tem como fugir disso, né? Exatamente. Né, a base de força, a gente já falou sobre três formas fundamentais de se desenvolver força, né? E como você pode estar treinando para isso. Né? A gente ainda vai discutir muito mais em torno desse assunto. Porém, hoje a gente está trazendo, né, a temática sobre uma visão um pouco diferente, né, Filipão? Exato. Assim, a gente tem, né, dentro do CROSS, a gente ouve bastante, né, principalmente a galera que treina muito LPO, né, massa move massa, não, tipo, ela tem que ficar mais pesado, tem que, para poder mover mais massa. Exato. E isso, provavelmente, no LPO pode ajudar bastante, né, mas no LPO clássico, né, existe aquela divisão por categoria de peso, né, então você vai competir dentro da categoria de peso. No cross não existe esse ajuste dentro de categoria. E aí, se você vai fazer um movimento ginástico, isso implica, né? Se você está aumentando o seu peso, isso implica em você mover mais peso também. E aí, se você, nesse processo, não ganhar força, né? Não fizer treinos de força para desenvolver força, você vai se encontrar em apuros. Exato. A gente ainda é meio carente de número, volume de estudos falando sobre essa relação especificamente voltada para o cross, né? Do peso corporal versus a sua habilidade. Mas tem um estudo pioneiro, Felipe, né? Ele foi um dos poucos estudos assim falando sobre essa questão da relevância da altura, peso corporal, índice de massa muscular e o biotipo, né? Do genótipo da pessoa em relação ao rendimento dela para o cross, né? Que como você mistura modalidades, como o Felipe acabou de falar, onde você tem que fazer o LPO, a ginástica, o cardio, e se desenvolver bem dentro dessas qualidades, desses métodos de treino, né? De forma cruzada. Então, isso é uma coisa que precisa ser bem avaliada, né? O seu peso corporal, o seu índice de massa muscular, o quanto aquilo pode te ajudar ou atrapalhar. Não adianta também ajudar demais em uma parte do teu treino se ela vai te bloquear em outra etapa desse caminho aí. Então, tem que ter um equilíbrio nessa situação aí, né? Exato, assim, estima-se, né, principalmente para aí falando mais para a pessoa que está buscando um nível mais atlético, né, que, por exemplo, para agachamento é interessante que você tenha força de 2 vezes o peso do seu corpo. Pelo menos, né? A partir daí se você pesa 70 quilos, então você tem que conseguir agachar com 140. E se for para deadlift, seriam 3 vezes. Então, assim, a gente tem alguns parâmetros, né? Mas existem os parâmetros voltados mais para performance, é lógico, né? Acho que eu vou precisar baixar mais meu peso. Então tem que pensar muito bem, né? Quando você vai pensar em aumentar peso, né? Porque isso implica em muitas coisas, implica você ter que também aumentar a sua força, porque você vai precisar mover, né? Também isso tem a ver com o índice de massa muscular. A gente sabe que a estrutura corporal, como a gente já falou, tem a ver com a sua composição corporal, né, Felipe? É o nível de densidade óssea que você tem. Como é que eu vou saber disso? Vou tentar pular, tentar dar uma porrada na minha canela para poder ver se vai rachar? Não. Se você tiver acesso a isso, providencie um exame de densidometria óssea, que é o exame que vai avaliar o índice de densidade, né, de volume de massa óssea que você contém, né, no seu corpo. Outra parte da estrutura é a sua massa muscular. Super importante, né? Não é? Então, se você não desenvolve bem a sua estrutura, o nível de densidade óssea,
teu índice de massa muscular, fica difícil você suportar grandes cargas também, ou movê-las com mais facilidade. A gente sabe que uma coisa acaba levando a outra, apesar de não ser exatamente, né, o trabalho que você faz de treino de força pura, uma força máxima, não é o mesmo de uma forma para um volume muito grande de repetições, que seria a resistência muscular. Né? E no cross ainda tem o diferencial que você precisa mover essa massa, mas mover com velocidade. Que é a potência. Exatamente. Então isso potência está ali o tempo todo. Faz toda a diferença aí nesse processo, né? Porque vai dar mais complexidade, né? Você mover, né, por grande distância, né, Exato. O menor tempo possível. Então, isso implica muitas coisas. Então, muitas das vezes, né, assim, se eu tenho mais massa muscular, provavelmente eu vou ter uma facilidade maior em relação aos movimentos de levantamento de peso. Mas você tem que entender que esse é um treinamento cruzado, né? Então, tem que ver realmente, né, qual é a sua composição corporal melhor para que você vá bem tanto nos movimentos ginásticos quanto também nos movimentos de levantamento do peso olímpico. E aí, para quem quer exigir mais dessa questão, quer se cobrar e testar mais, é testar realmente, né, o seu corpo com um determinado índice de massa muscular, responde de um jeito. Seu corpo com outro tipo de índice de massa muscular, se eu tiver com mais massa muscular, mais forte, eu consigo desempenhar melhor as tarefas com a combinação no todo, né? Então, são testes que eu acho que vale a pena você avaliar. Exemplo, não adianta você ser seco demais, leve demais, que você consiga ser um excelente ginasta no cross e você não aguentar levantar uma carga boa, porque em determinados WODs, onde você precisa levantar uma carga mais pesada, isso aí vai te sacrificar, vai te travar. Também não adianta você ser um exímio levantador de peso, né? Você levantar muito peso e se isso vai te deixar muito pesado para se movimentar na ginástica e no cardio, numa corrida, por exemplo. Né? Então, você tem, quando a gente fala do equilíbrio, e voltando de repente em relação à própria estrutura, né? Se a gente comparar com um prédio ou uma torre, né? Quanto mais alto é um prédio, quanto mais sobrecarga ele tem que aguentar, maior a força, a estrutura na base dele tem que ter. E essa estrutura tem que ter um suporte para os outros andares. Então, leve em consideração como a estrutura, sendo de repente a sua estrutura óssea, a sua estrutura muscular, para você ter um melhor suporte. E como é que a gente faz isso, Felipe? É verdade. É bem complexo, né? Essa questão de a gente pensar, né, nesses três aspectos aí, levantamento de peso, ginástica, né, o endurance. E aí, assim, no cross a gente tem uma particularidade muito grande, né, que é o nivelamento da carga, por exemplo. Né? Então, no workout, a carga ela é nivelada para todo mundo. Né? Então, vamos botar lá, vai ter que fazer o clean and jerk com 50 quilos, um exemplo. Né? Aí, beleza, eu consigo pegar, Gabriel consegue pegar 150 quilos no clean and jerk. E eu só pego 80 quilos. Mas a carga está nivelada para 50, está nivelada bem para baixo. Então, assim, é lógico que ele vai ter mais facilidade, mas quem faz com 80 quilos também não vai ter tanta dificuldade de fazer com 50 quilos. E aí, a outra atividade do workout pode ser algo que vai favorecer quem tem um peso corporal menor. Exatamente. Então, isso faz muita diferença. Então, assim, mas assim, a carga também pode estar nivelada para cima. E aí vai te salvar, né? Vai salvar quem está mais pesado, quem está com uma massa muscular maior. Mas tem que entender essas questões, né? As questões estratégicas são muito importantes. E aí você pode manipular também a sua composição corporal para ficar mais adequado, né, ao que você precisa. Isso aí. Então não adianta, assim, uma pessoa que... O cross, ele não é um treino que você tem que ganhar e se dar mal em 10. Verdade, é exatamente isso. A ideia é você melhorar o teu condicionamento ao nível de você poder ser consistente e bom o suficiente ou boa o suficiente para você se desempenhar bem em todo tipo de treino que cair. Verdade. E é fácil? Aí ninguém falou que seria fácil. É possível. Dá trabalho? Dá trabalho. Como é que eu tenho maior eficiência
para melhorar o meu rendimento num todo? Se eu tenho um bom acompanhamento, uma boa estrutura de treinamento que vise melhorar algo, eu consigo ter melhor desempenho, certo? Se você não adianta você só treinar cardio, ficar muito bom em cardio, apesar de que cross, a base do cross é o cardio, né, o metabólico, o treinamento metabólico, né, Felipe? E você ficar, mas você não ter força para fazer o LPO e você não ter força para fazer, de repente, a ginástica. Também não adianta você ser um exímio levantador de peso, uma exímia levantadora de peso, e você, de repente, não conseguir desempenhar bem a tua ginástica e o cardio. Não adianta você ser muito forte e ficar ruim nos dois. Então, você tem que equilibrar bem essa situação, entendeu? E aí a gente vem falando um pouco também sobre quem já está fazendo a prática, por exemplo, envolvendo até estratégias de workout, mas essa questão do ganho de força também vai desde o início, né? Eu pensar que eu já estou entrando no cross, né? E eu quero fazer alguns movimentos, né, que eu não consigo até então, eu preciso me preparar para que eu tenha condições de evoluir, né? E isso vai passar exatamente por esse processo de ganho de força. Então, se eu quero... Eu entrei hoje no cross, eu não faço pull-up, mas já estou pensando em fazer o bar muscle up, né? Então, existe um processo aí, né, até você chegar ao seu bar muscle up. E acaba que um movimento vai te preparar para o próximo, né, e você vai acabar tendo uma condição melhor na medida que você vai ganhando força, vai ganhando habilidade técnica também, que é fundamental, mas o ganho de força vai te dar uma condição muito melhor de desenvolver o seu movimento. Aquela velha história que a gente nunca cansa de falar, né, Felipe? A questão da transferência de habilidade. Já tão bem falado aqui pelo Felipe nos primeiros episódios, a gente aproveitou aí, a gente pega gancho disso frequentemente. E a gente pode falar que durante anos, que sempre vai ter alguma coisinha para a gente correlacionar em relação à transferência de habilidade. Porque a habilidade é uma coisa que é variável pra caramba, então você não tem um tipo de habilidade só para treinar. Você usa a transferência. Se você pesa 50 quilos, vamos colocar uma média de peso ali equilibrada entre homens e mulheres ali, 50, 60 quilos. Só 50, que está um número certinho ali, né? Então, se você consegue ter uma boa resistência, suportar bem um handstand, né? Uma boa linha de execução desse movimento, você consegue fazer bem um snatch ou um overhead squat com uma carga de 50 quilos acima da sua cabeça. Se você aguenta o peso do teu corpo, agora imagina uma pessoa de 100 quilos fazendo isso. Aí entra a questão da proporção de força, que aí também o camarada ou a amiguinha vai ser sobreposta ali sobre uma sobrecarga ainda maior e mais intensa. Exato. Tem que ficar muito forte para poder mover, né, o seu peso corporal que está alto, né? Pensar, por exemplo, né, na parte de ginástica, né, as puxadas, né, os dips. Imagina você precisar mover, né, num dip, né, numa extensão de cotovelos, na paralela, mover o seu peso corporal mais 15% ou mais 20%. Né? Será que seria possível, né? Ou na puxada, você mover o seu próprio corpo e mais 20%, 30%. Né? Então, será que seria possível? Então, assim, pensar nisso, às vezes, ajuda a encontrar a composição corporal, né, melhor para você. Isso aí. Até porque, se você também treina pensando nesse nível de evolução que o Felipe acabou de falar, você também pensa em facilitar os movimentos que dependem do teu peso corporal. Se você é capaz de levantar o seu peso corporal, de mover o seu peso corporal em um movimento específico, né, mais 10, 15, 20%, isso pode ser calculado facilmente, né? Quando você faz um treino inteligente, né, objetivo, né? Eu botei mais 2 quilos aqui, mas quanto do meu peso corporal para a ginástica corresponde a 2 quilos? Você anota lá um percentualzinho a mais. Exato. Ou então você começa a fazer avaliação física, né? No início de um processo de treinamento, você fez uma avaliação física e você tinha um peso total corporal de 60 quilos.
sendo que desses 60 quilos, 25% era de gordura e os outros 75% eram de massa muscular, densidade óssea, líquido, né? Somando aí a composição corporal, que é interessante saber, mais relacionada à nossa saúde, né, Felipe? Então, assim, é uma forma de você avaliar. Ah, eu fiquei mais pesado ou mais pesada. Eu estou com 70 quilos, eu pesava 60. Mas o meu percentual de gordura se manteve 25%. Se ele se manteve 25%, você joga a proporção, mas também tua massa muscular aumentou. Agora, se ele reduziu para 15% de gordura, você vai fazer o cálculo e você vai ver em quantos quilos de gordura isso se resulta e quantos quilos de massa muscular, tecido ósseo, líquido, você está ali correspondendo, ou você teve um nível de evolução, uma adaptação gerada aí do teu corpo, né? Exato. Então, assim, de fato, ter essa transformação no seu nível de força é fundamental, né? A gente colocou a chamada, né? Não faça treino de força, mas é exatamente ao contrário, né? Faça treino de força, porque o desenvolvimento do seu treino de força vai te ajudar muito nesse processo de evolução, né, dos seus movimentos. Agora, esse treino de força, ele também vai te auxiliar numa outra parte também, a questão da prevenção de lesões, né? E aí isso vai acontecer em dois aspectos, né? Para a pessoa, né, que não tem força, né, e quer fazer, está desesperada para fazer o movimento, né? Então, assim, ela acaba ficando muito suscetível a lesões pela insistência em fazer, e aí o corpo ainda não tá, né, não tem o preparo, né, ideal para aquilo. Então, ela pode estar ali numa condição de lesão bem perto, né? Agora, também tem um outro aspecto, né, Gabriel? Isso. Tem a questão também do fator não treinar força, né? O que isso vai implicar para a sua vida? Né? Falta de força, movimentar, tentar se movimentar ou avançar no treino, adquirir uma técnica sem treinar força também gera consequência, como o Felipe falou, de prevenção de lesão, ela vai servir para isso. Mas treinar demais força também pode gerar lesão por esforço repetitivo, por nível de estresse ósseo, nível, já vimos fratura de fratura óssea por estresse, que é quando você exagera demais em fazer um tipo de treino. Um tipo de treino, a pliometria, né, o trabalho de potência, ele é muito utilizado, principalmente para você evoluir movimentos que a gente utiliza muito como box jump over, né? Você saltar em distância, broad jump. Quando você exagera demais nesse tipo de treinamento, você começa a criar um impacto muito grande nas articulações. Você fortalece o músculo, mas ao mesmo tempo você pode sentir como sintoma a longo prazo, né, dores contínuas que nunca passam. Você sentir dor muscular, dor óssea, você saber identificar quando a dor é muscular e quando ela é articular ou a nível ósseo, é muito importante, né? Porque quando a gente fala que existe um processo de adaptação, ele é gerado da seguinte forma: adaptação é tudo que você melhora em termos de condicionamento, né? Onde ele fala sobre o estímulo, que é o treino, certo? A recuperação pós-treino e o período de adaptação. Então, assim, a adaptação ela é gerada após o treino. O estímulo é o que você dá para tirar o teu corpo da zona de conforto dele, para mostrar uma outra forma dele fazer aquela mesma, uma outra proposta de nível de esforço e de gasto, porque o nosso corpo ele fica tentando a todo momento economizar energia, né? Então, quando a gente impõe a ele um gasto maior, gastar mais energia, ele vai precisar se adaptar ou para tornar o teu músculo, o teu corpo mais eficiente naquela tarefa que você colocou, para que ele, na próxima vez que for fazer novamente aquela tarefa, ele esteja mais eficiente, gerando menos esforço para também degradar menos, né? Maltratar menos a tua articulação. Então, você gera adaptação a nível de força, a nível de aumento de densidade óssea, diminuição de nível de consumo de oxigênio,
Então você fica menos cansado para fazer ou cansado para fazer uma determinada tarefa. Então não acho que treinar demais é o que vai te dar a preparação. Às vezes a gente está muito tempo sem até treinar, mas o fato da gente saber mediar certinho o volume, a intensidade, o período de descanso e respeitar isso é o que vai fazer a gente realmente evoluir. É porque quando o ponto, né, quando o novo estímulo, né, é dado sem que haja, né, uma boa recuperação, você não tem essa fase, né, de supercompensação, né, que você vai obter as adaptações. Você acaba evoluindo, na verdade, né? Então a curva, ao invés de ser ascendente, vai ser descendente, né? Então você vai gerando estímulo sem descansar, gerando estímulo sem descansar, sem recuperar, então você acaba não obtendo aqueles resultados da adaptação que você deseja. Então, assim, é muito perigoso, né? Se você não sabe, né, organizar as suas sessões de treino, né, e aí faz isso de uma forma exagerada, né? Muitas das vezes a pessoa está ali, né, manipulada por remédios, e aí às vezes consegue treinar, não, vou tomar alguma coisa e vou treinar. E aí é complicado, né? Porque às vezes tem aquela sensação de recuperação para poder ir treinar, mas o organismo ainda não está recuperado. Verdade. E é o que a gente conhece popularmente, eu tanto ouvi falar como overtraining, né? Quando você tem uma queda do teu rendimento, a queda por excesso de treinamento. Então, é um erro muito comum, não é legal você sair treinando igual, metendo louco aí para fazer qualquer coisa e todo dia. Ah, se eu fizer, eu tenho que repetir estímulos, só que existe um período. E para como isso é variável, para cada pessoa isso responde de uma forma diferente, né? A gente tem o que a ciência mostra para a gente, através dos estudos, só que ela também é variável, para mais ou para menos, dependendo do teu nível de treinamento, dependendo da tua rotina de treino, dependendo da tua rotina de descanso, da sua alimentação, suplementação, enfim, é uma variedade enorme de coisas que estão envolvidas nisso aí. Ah, é um bicho de sete cabeças, isso quer dizer que a gente não vai conseguir? Se não desse, se não fosse possível, ninguém faria. Certo? Entenda isso. É possível. É fácil? Não é fácil. É simples? É simples. Só que é simples quando você faz o que tem que ser feito. Né? Exato. Agora, se você não faz o que tem que ser feito, uma coisa de cada vez, e aí você vai implementando. Para tudo na vida que a gente começa a aprender, que a gente começa a se desenvolver, leva um tempo para a gente se adaptar, para a gente aprender e se tornar mais eficiente naquilo. Então, paciência, né? Porque é desconfortável durante o período de aprendizado, de aquisição, mas depois que você domina, isso vai passar. E a disciplina, né? A disciplina é fundamental, né? Como exemplo, tem, por exemplo, as pessoas que entram numa academia ou num box, né, para poder emagrecer. E aí muitas dessas pessoas, né, acabam não tendo uma rotina, por exemplo, alimentar adequada. E aí vão para a academia, tem um gasto calórico alto, né, mas tem um consumo calórico alto também, né? E aí o processo não anda. A pessoa fica até mais forte, porque vai desenvolver, né, em relação à parte da massa muscular, fica até mais condicionada, mas o processo de emagrecimento que ela tanto deseja, né, por descuido na disciplina alimentar, fica prejudicada, né? Então, assim, em relação, por exemplo, se eu quero fazer um movimento ginástico, se eu quero aprender, se eu quero evoluir, eu também preciso ter disciplina em todas as áreas, né? Então, também na alimentação, preciso me dedicar nos treinos de técnica, nos skills, né? Preciso me dedicar no treino de força, né? Porque todo esse conjunto vai me ajudar. E aí também, se eu faço isso de forma exagerada também, eu vou me prejudicar, tanto na alimentação quanto no treino de força. Então, o grande ponto, né, é você encontrar o equilíbrio e encontrar uma forma que seja planejada para você, né, para que você precisa. Né? Então, isso faz toda a diferença. Perfeito. E aí você falou sobre essa questão, Felipe, me lembrei já de outra questão. Às vezes a pessoa pega nessa parte alimentar, mas às vezes a pessoa também deixa de ganhar resultado, porque pela outra questão, vai
treina, mas não treina exatamente do jeito que tem que treinar. Exemplo, falou para fazer aquele skill onde você vai ter 3 tiros de 400 metros de corrida. Você vai no trote, sendo que você teria capacidade de dar um tiro mesmo. Ou você tem um skill onde você vai fazer um exemplo, 5, 4, 3, 2, 1, para aumentar a carga progressivamente conforme diminui o número de repetições e achar a tua carga de PR de um back squat. Ah, mas eu não gosto de back squat, vou dar o meu migué aqui. Uma coisa é, não estou adaptado, estou em carga de segurança para me adaptar ao movimento. Joia, você tem que fazer isso. Domino o movimento, faço bem, só que fico na preguiça. Ou vou dar um migué aqui. Tá errado, porque você está deixando de evoluir por conta disso. Ah, ou pensa que não vai fazer essa parte, como a gente já falou anteriormente, porque o odd vai ser prejudicado. Esquece isso. Enquanto você estiver pensando desse jeito, você não vai evoluir. Exato. Se estar dentro de uma academia, se estar dentro de um box de crossfit, se estar com um personal fosse garantia de resultado, não existiriam tantas pessoas dentro de uma academia, de um box de crossfit, com personal, ainda sem o resultado que esperam. A disciplina é fundamental. É isso aí. E aí, assim, esse ponto é bem interessante, porque assim, eu costumo até apelar pela honestidade dos alunos, né? Falar assim, faz 12 repetições, daí faz 12 repetições. Quando chega, tu faria quantas se continuasse, né? Porque aí... Quanto você acha, fala, honestamente, tu faria quanto? Ah, Felipe, eu faria acho que umas 20. Eu falei, então tá leve. E aí reajusta a carga, né? Então, assim, se está prescrito, por exemplo, 6 repetições de back squat, né, e você termina a 6ª, pensando que conseguiria fazer 15, aí a carga tá... Ou se você nem chegou em 3, a carga talvez também esteja pesada. Muito pesada, né? Demais, né? Então, assim, esse ajuste é importante. Então, são 6, tem que chegar na 6ª, pensando que no máximo conseguiria a 7ª, no máximo. Aí tá o ajuste, ele tá pertinho. Aí tá perto. Que aí, de repente, para a 7ª, tu botava 1, 2 quilinhos, dependendo do exercício, e chegava na 7ª cravada que não ia dar mais. Exatamente. Tô falando aqui com o Felipe hoje, né, Felipe? Eu tô há mais de 1 mês e meio sem treinar propositalmente por um projeto que a gente está tocando em uma prova para vocês que acham que a gente que já treina há muito tempo não precisa, é mais fácil, não precisa. Então eu deixei engordar, ganhei um pouco de percentual de gordura, não vacilei demais, mas também não fui regrado com a alimentação, tá? E perdi condicionamento. Cara, eu dei um estímulo hoje, simples, tá? Agachamento, minha perna tá aqui hoje, já tá doendo. Hoje foi de manhã o estímulo. Eu tô pensando aqui como é que vai ser amanhã ou depois de amanhã, pior ainda. Eu vou estar aqui de cadeira de roda, então assim, provavelmente sem mexer a perna direita. Mas por que a gente está falando isso, galera? Vocês têm que ser honestos com vocês. Se vocês querem ver resultado, querem ver evolução de verdade, é treinar do jeito certo, sabendo entender, como o Felipe falou, a medida certa da carga para o movimento. É você fazer 6 repetições pensando que no máximo 7 ou 8 estourando. Para na próxima você já ajustar. Quando a gente fala ajuste, se você não conhece sua carga máxima, não tem um percentual, nunca fez um PR para ter um percentual, trabalhar com percentual de carga, você vai no ajuste fino, é o sentido. A gente, como treinador, a gente não está dentro de vocês. Então, o máximo que a gente pode fazer é tentar entender da melhor forma possível o que vocês estão sentindo para saber orientar. Como está demonstrando. Tem um outro exemplo também bem clássico, né? Quando no treino está escrito lá 4 séries máximas, por exemplo, né? E aí a pessoa inicia... Muito boa. Aí fez 5, tipo aqueles números cabalísticos, né? 5, 10, 15... Não, 5 tá bom, né? Mas não tá bom, não. Você só sabe que foi o seu máximo quando você faz a próxima repetição e você não consegue terminar. Aí você soube que a anterior foi a sua máxima. Porque né? A galera confunde máximo com sentir dor. Né, Felipe? A dor ainda nem é o máximo. A dor, ela
diz que está chegando perto do máximo, ela está te mostrando, está chegando. Mas você saber que foi o máximo é quando você tenta e não consegue. Não consegue. É lógico que existe, por exemplo, alguns movimentos, né, que vai demandar um pouco mais de segurança, né? Então, por exemplo, você está lá no supino lá... Né? Eu ia falar do supino. Aí, tá aqui, ó. Não vai se matar com a barra no pescoço. Né? A não ser que tenha uma outra pessoa, né, para te dar o suporte, ou tenha um hack, né, com a segurança. Então, assim, Felipe Gabriel falava que era para ter falha. No próprio back squat, você tem que saber fazer a fuga da barra, né, quando você não consegue, né? Agora não se mate não, por favor. Mas essa questão de fazer a série máxima, né, você só sabe quando foi a máxima, quando você tentou a próxima e não foi. Né, porque senão você não foi até o máximo, né? Você vai ficar sempre nesses números assim, 5, 10... É ruim porque a pessoa nem conhece, ela nem sabe onde ela pode ir. Isso acaba acontecendo muito nos workouts também, né? Principalmente nos treinos de rap, né? Então, rap lá de 8 minutos. Aí a pessoa tá no último minuto, fechei 5 rounds. Aí não tenta iniciar o sexto, né? Ou fazer uma quantidade maior de repetições. Quer fechar tudo certinho. Não existe coisa certinha. É o máximo. Teste o seu máximo. Máximo é o máximo. No caso do workout, o máximo é quando zerar o tempo. Zera o tempo. Um dos mais honestos pra mim é quando, tipo assim, ó, fechou o round e fez mais uma repetição. Caraca, aquele um ali foi. A pessoa realmente acelerou para tentar entrar no próximo. Isso me dá a impressão disso, né, Felipe? Esse tipo de treino, assim, eu acho interessante. Mesmo que, assim, é lógico que também existe aquela situação onde a pessoa não suporta mais continuar. Né? A pessoa tá quase desmaiando. A pessoa não suporta mais continuar. Respeita, né? Independente se está no início ou no final do workout, né? Para e se precaver de qualquer coisa. Geralmente é aquele dia que a gente não tá legal. Exato. Agora também tem a situação que a pessoa tá mal, mas consegue continuar, né? Às vezes, assim, só de você ficar em pé na frente da sua barra, até o tempo terminar, já faz diferença mentalmente, né? Sim. Mesmo que você faça uma repetição, solta a barra e demore uns 20 segundos, né? Então, tipo, às vezes em 1 minuto fazer 3 repetições, mas já vai fazer a diferença, né? Só de você não desistir. Você não desistir do workout, né? Você fica parado ali encarando a sua barra, tá tentando. Tipo, eu tô ali, tô fazendo de 1 em 1, já não tô conseguindo mais. Eu tô aqui, tô tentando. Né? Porque você nunca vai saber se você não tentar. A verdade é que, assim, quanto mais você treina, quanto mais você tenta, arrisca de forma segura, óbvio, mais você entende do seu condicionamento, mais você entende do seu corpo, mais você entende do seu limite, até para você ter uma estratégia, como você falou no início aqui hoje, uma estratégia melhor de saber quando você tem que programar uma quebra de um volume muito alto, você sabe quanto você vai fazer até quebrar. Porque levar também, às vezes, até muito próximo da falha num workout de volume muito alto, você não vai conseguir mais recuperar, vai ficar com certeza travado, vai perder mais tempo, né? Então, assim, às vezes aquele tempinho curto de descanso que é necessário quando você está num volume considerável de repetições, é uma coisa importante de você entender, conhecendo o seu rendimento, é onde você vai ter uma melhor avaliação. A gente, como coach, a gente tem formas que a gente já começou a observar que são formas eficientes de você ou não se perder quando tem um volume muito grande. Então, a contagem certinha de 5 em 5, 10 em 10, ela funciona mais ou menos para você não se perder quando tem um volume muito grande de coisa para fazer. Agora, você tentar isso numa máxima, como o Felipe falou, não é legal. E conhecendo o seu nível de rendimento, você sabe de quanto em quanto... eu vou quebrar de 5 em 5, eu vou quebrar de 10 em 10, eu vou quebrar de 20 em 20, dependendo do exercício, dependendo do movimento, dependendo do que você estiver fazendo. Você começa a entender o todo, o complexo, como uma coisa que vai ficando simples conforme você vai se conhecendo. Exatamente. E aí você vai se conhecendo e vai tendo as percepções, né? Geralmente ali o limiar da dor, ele acaba ficando um pouco maior, você acaba suportando um pouquinho mais a dor, né? Tipo, tá fazendo agachamento livre ali, né? No início quando entra, faz 30, já tá queimando. Depois, conforme eu tá passando, consegue estar fazendo mais repetições.
Então, você vai entendendo o seu corpo, né? E na medida também que você vai evoluindo, você vai ganhando mais força, vai ganhando mais resistência muscular localizada. Então, tudo vai ajudando nesse processo. Agora, sim, existem alguns movimentos, aí a gente falando mais voltado para o campo da ginástica, né? A gente vem falando sobre força e também atrelando no LPO, em outras dinâmicas de workout, mas voltado para a ginástica, né? Treino de força, a gente vai ter alguns movimentos, né, que vão ajudar bastante, né? A gente já falou em algumas lives sobre alguns deles, né? Então a gente tem que pensar que o nosso centro do corpo tem que ser forte. Então, é uma... Primeiro lugar, né? Exato. Então, existem os movimentos, né, específicos, diversos movimentos. Nós já falamos sobre o Hollow Rocks, já falamos sobre V-Up, já falamos sobre Archer Rocks, né? Mais o que, meu? Já falamos sobre Plank, né? Sobre o Pike Leg Lift, Single Leg Pike Leg Lift, o L-Sit, né? L-Sit. Aí tem uma variedade muito grande, né? Existe uma variedade muito grande. Aí você pode fazer esse trabalho, né? Movimentando, pode fazer os movimentos também de forma isométrica, como o L-Sit, né? Então você pode utilizar carga externa também, como uma pequena caneleira na perna, ou elástico, né? Tudo isso vai ajudar bastante, né? Você até diversificar vai ajudar bastante. Exato. E aí a gente já passou até educativos, né? De como você pode progredir e você ajustar aquilo de acordo com a sua necessidade. Então, a gente tem alguns, né, quem está acompanhando, né, lá no Instagram, né, nos outros canais, pode olhar lá e vai ver o Pike Push-Up, né, o Hollow Rocks. Então, quem tiver dúvida pode olhar, pode perguntar para a gente também, né, pode mandar pergunta para a gente no Instagram, no direct, vocês vão ver. Agora, para outros movimentos, né, por exemplo, a gente tem os movimentos de empurrar, né, que fazem muita diferença quando a gente vai entrar numa parada de mão, quando a gente vai fazer o handstand push-up, né? Então, o pike push-up, né, nós já demonstramos aqui, né? Você pode também utilizar uma carga externa para fazer o treino de força, né? Então, os movimentos de press, né, de desenvolvimento. Sim, são muito bons. E o que você tiver, né? Tá em casa, garrafa PET, saco de 5 quilos de arroz, de feijão. Se bem que agora tá ficando quase o mesmo preço de um dumbbellzinho, de um peso. Pô, o arroz tá caro, o feijão tá tão caro que já tá valendo a pena tu comprar um dumbbell mesmo. Dumbbell kettlebell. Daqui a pouco o arroz e o feijão estão mais caros do que o dumbbell e a gente tá, comendo dumbbell. Entendeu? Então, assim, galera, mas brincadeiras à parte, a gente tem que se concentrar mesmo nessa questão e não arrumar desculpa, porque, assim, o mais fácil é a gente arrumar desculpa do porquê eu não estou fazendo. Agora, o pensamento não é, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, mas o que eu posso fazer para arrumar tempo? O que eu posso fazer com o que eu tenho? O que dá para eu fazer em casa se eu não estou tendo tempo de ir para o boxe? Porque a grande realidade é que o boxe muitas vezes você está tendo aula no boxe e você não quer atrapalhar o horário da aula, não tem um espaço dedicado a você fazer um treino extra, isso te impede. O que eu posso investir de material? Cada um tem uma realidade diferente, cada um vai poder adaptar de uma forma diferente. É você, com o que você tem, fazer o melhor. Lembra sempre, tem gente que com pouco faz muito e tem gente que com muito não faz nada ou muito pouco. Então, cabe a você escolher que tipo de pessoa você quer ser. Você quer ser a pessoa que quer ter resultado ou você quer ser a pessoa que fica olhando todo mundo evoluir e se lamentando que não consegue? Então, assim, a escolha é sua, não é? A gente está aqui para dar todas as ferramentas possíveis dentro das nossas condições. Agora, como eu já ouvi um camarada falando uma vez o seguinte, você leva o cavalo para beber água, mas você não vai obrigar ele a beber água. Ele bebe água se ele quiser. Não é? Exatamente. E aí, recapitulando, né? Então, core, né? Importante, fortalecimento.
desenvolver força, movimentos de empurrar, né? E aí agora os movimentos de puxada e remada, que também são super importantes, importantíssimo. Né? Então a gente vai ter aí as puxadas na barra fixa, né? Os strict, né? Pull-up, né? Pode utilizar carga externa para fazer remada, pode adicionar carga à sua puxada na barra fixa. Então existe aí também bastante variedade. Você pode utilizar elásticos, por exemplo, na pegada do treino aí em casa, né? Você pode utilizar elásticos, né? TRX, para poder fazer aí a sua remada, a sua puxada, né? Que vão te ajudar bastante. Me deu uma ideia, hein? Ensinar a galera a fazer. Eu vou experimentar primeiro aqui, comprar um material, vou ensinar vocês a fazer um TRX caseiro. Ó, legal. Pô, vai ser maneiro, hein? Vai tirar onda. Ah, não tô com dinheiro para comprar o TRX, é muito caro. Tá caro? Vou te ensinar a fazer um baratinho, seguro, bom. O que tu acha? Vai ser maneiro, legal. Tá aí. Depois a galera mandar o vídeo, né, fazendo em casa. Cara, com TRX, tu faz coisa pra caramba. Muita coisa. Com TRX tu faz muita coisa. Ah, se tu tiver um kit de elástico, vai adquirindo de pouquinho em pouquinho. Vai juntando dinheiro lá. Duvido se tu tirar o dinheiro se tu comer pizza toda semana, tu tira o dinheiro de uma dessa pizza aí, não vai te fazer consegue. Vai passar fome não, só vai deixar de comer pizza uma vez. Tu junta, cara, tu vai conseguir. Verdade. 50 prata aí no mês, tá ligado? Tranquilo. Quanto por dia você tem que jantar para 50 prata? Vamos lá. 50 prata é quem come a pizza pequena, né? Comer a pizza daquela... Tem uma aqui chamada, não sei de onde você está vendo, se você conhece, mas tem uma chamada elefante, que é quase 1 metro de pizza. Maracanã, né? Pizza Maracanã. É gigante, cara, parado. Então, acho que ali é mais de 100 tanto, né? Não nem sei, entendeu? Então, galera, é por aí, tá? Aí, para fechar, né? Então, a gente falamos sobre core, falamos sobre empurrar, puxar, remada, né? E também treino de força para membro inferior, que é importante, né? Então a gente tem, por exemplo, o pistol squat, né? Box jump, movimentos que precisam, então você precisa também desenvolver força, né, no seu membro inferior, tá? Então, agora, como que eu vou organizar tudo isso, né? Aí que você vai precisar de uma orientação, né, bem específica, né? Então a gente tem trazido bastante conteúdo e vamos trazer ainda mais, né, Gabriel? Alguns treinos bastante direcionados. A galera lá do grupo do Telegram já está recebendo os treinos já. De core. Né? Isso aí. Se você está afim de receber o treino de core e praticar de graça, você só precisa estar lá no nosso grupo do Telegram. Como é que a gente faz para entrar lá? Fácil. Vamos tentar deixar o link aí na bio para poder a galera entrar, né, Felipe? O que você acha? Botou lá, clicou. Suave na área. Suave. É nosso. Então, galera, qualquer coisa que você não estiver conseguindo ou estiver interessado, manda a mensagenzinha pra gente em qualquer uma das plataformas que a gente tiver. Se você está no Instagram, se você está no Facebook, se você está no YouTube, então chama a gente, só convoca, comenta aí, que a gente atende a vocês e te dá um jeito. Né? Só não vai. A única coisa que a gente não dá jeito é depois que faleceu. Como o pessoal fala, já era. Morreu. Pra gente não dá. Beleza, galera? Fechou então? Fechou. Tá. Foi um grande prazer mais uma vez estar com vocês aí. É isso aí. Aguardamos vocês na próxima, que é sexta-feira. Sexta-feira. Toda segunda, quarta e sexta estamos aqui direto. Só não estamos se der algum imprevisto. Acontece. A gente tá com um planejamento bacana aí. Em breve vocês vão ter A gente vai estar direcionando nosso conteúdo todinho aí dentro de uma parte para trazer mais prática, né? Estamos terminando de montar a área lá. Tá? Tamo junto. Show de bola, galera. Um grande abraço, boa noite para todos. Até a próxima. Nossa.